Alerta Vermelho. Capítulo 3. Shipp e Winthrop. O único problema era que, por eu ser péssimo aluno, fui rejeitado por todas as universidades para as quais me candidatei. Só consegui uma vaga na Universidade do Colorado, em Boulder, depois que o meu orientador vocacional interveio a meu favor. Embora tenha sido humilhante enfrentar tanta dificuldade para entrar nessa universidade, me recuperei rapidamente quando descobri que a instituição havia sido classificada pela revista Playboy como a melhor do país em festas. Baseado nas inúmeras vezes que assisti ao filme Clube dos Cafajestes, decidi que, já que ia estudar em uma universidade cheia de festas, deveria aproveitar de verdade e entrar para uma fraternidade. Inscrevi-me na Delta Upsilon, conhecida como DU, e depois dos ritos de iniciação obrigatórios, fui aceito como membro. Todo mundo lá tinha um apelido: Faísca, Baforada, Capacho, Magrelo. O meu, devido ao meu cabelo preto encaracolado, era Brilho, uma marca de esponja de aço. Ser o Brilho era divertido, mas depois de alguns poucos meses de cerveja demais, de correr atrás das garotas, de pegadinhas ridículas e de assistir a programas esportivos na TV por horas e horas, comecei a me dar conta de que, se continuasse daquele jeito, minha maior conquista como capitalista seriam as gorjetas que receberia como manobrista de estacionamento ou algo parecido. Minha conduta mudou radicalmente quando um dos caras da minha fraternidade, alguém que eu idolatrava, foi preso roubando o United Bank of Boulder para financiar seu vício em cocaína, sobre o qual já não tinha nenhum controle. Vê-lo condenado a uma longa pena em uma penitenciária federal foi um choque e abriu meus olhos. Percebi que, se seguisse naquela toada, a única pessoa que sofreria com aquele tipo de rebeldia seria eu mesmo. A partir de então, deixei de lado as festas, passei a frequentar a biblioteca todas as noites e a tirar 10 em tudo. Ao fim do meu segundo ano, me inscrevi nas melhores universidades do país e fui aceito pela Universidade de Chicago. Em Chicago, estudei e me esforcei ainda mais. Minha ambição cresceu. Mas conforme a formatura se aproximava, eu sentia uma necessidade opressiva de decidir o que eu iria fazer da vida. Como é que me tornaria um capitalista? Vinha ruminando essas questões quando me deparei com um anúncio de uma palestra do reitor da pós-graduação em negócios da universidade. Como meu plano era mesmo entrar de alguma forma no mundo dos negócios, resolvi assistir. A palestra era sobre as carreiras de pessoas que concluíram aquele curso, todas as quais pareciam estar fazendo coisas importantes e ganhando bem. Pós-graduação em negócios era, aparentemente, um passo natural para mim. De acordo com o reitor, a melhor maneira de ser aceito por uma das melhores pós-graduações em negócios do país era ter passado 2 anos em empresas como a McKinsey, a Goldman Sachs ou uma das outras 25 com perfil semelhante. Bombardeei todas elas com cartas e telefonemas pedindo emprego. Mas é óbvio que não foi tão simples assim, já que todos os demais alunos com objetivo semelhante estavam fazendo exatamente a mesma coisa. No fim, recebi 24 negativas e uma única oferta de trabalho, da Bain & Company, de Boston, uma das empresas de consultoria de gestão mais importantes do país. Não sei bem como eu conseguira passar pela triagem deles, mas de alguma forma eu tinha conseguido e agarrei a chance com unhas e dentes. A Bain costumava escolher alunos com ótimas notas de boas universidades e que estivessem dispostos a trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana. Em troca, prometia uma vaga em uma das melhores escolas de negócios do país. Mas naquele ano houve um senão. Os negócios da Bain estavam crescendo tão rápido que precisaram contratar 120 alunos escravos, em vez de apenas 20, como faziam todas as outras firmas que tinham programas de 2 anos preparatórios para o MBA. Infelizmente, esse detalhe arruinou o acordo implícito que a Bain tinha com as faculdades. De fato, essas escolas gostavam de admitir jovens consultores saídos da Bain, mas também da McKinsey, do Boston Consulting Group, da Morgan Stanley, da Goldman Sachs e de dezenas de outras empresas que escravizavam jovens capitalistas ambiciosos. O resultado é que, na melhor das hipóteses, elas só poderiam acolher 20 pessoas da Bain, e não todas as 120. Em resumo, a Bain estava me oferecendo a oportunidade de trabalhar como um condenado por $28 mil por ano, e em recompensa eu teria uma chance de 16%, na melhor das hipóteses, de entrar em Harvard ou Stanford. Como consequência, o processo de inscrição para os cursos de pós-graduação gerou uma crise para todos nós que trabalhávamos na Bain.
Durante semanas, nós nos víamos com desconfiança, tentando descobrir um jeito de nos diferenciarmos uns dos outros. Com certeza eu não era melhor que meus colegas. Muitos tinham estudado em Harvard, Princeton ou Yale, e muitos tinham avaliações de desempenho melhores que as minhas na Bain. No entanto, um dia uma ideia ganhou força dentro de mim. Meus colegas podiam ter currículos melhores que o meu, mas qual deles era neto do líder do Partido Comunista dos Estados Unidos? Nenhum, só eu. Eu me candidatei a 2 universidades, Harvard e Stanford, e fiz questão de contar a ambas a história do meu avô. Harvard me rejeitou de cara, mas, inacreditavelmente, Stanford disse sim. Fui um de apenas 3 funcionários da Bain aceitos em Stanford naquele ano. No fim de agosto de 1987, equipei meu Toyota Tercel e atravessei o país rumo à Califórnia. Quando cheguei a Palo Alto, saí da Camino Real à direita e peguei a Palm Drive, que levava ao campus principal de Stanford. A estrada era margeada por 2 fileiras de palmeiras e terminava em prédios em estilo espanhol com telhados de terracota. O sol brilhava e o céu estava azul. Aquilo era a Califórnia, e eu me sentia como se estivesse chegando ao paraíso. Logo descobri que era mesmo o paraíso. O ar era limpo, o céu era azul, e todos os dias eram como se eu estivesse num sonho. Todo mundo em Stanford tinha se matado para chegar lá, trabalhando 80 horas por semana em empresas escravizantes como a Bain, decorando tabelas, adormecendo sobre a mesa de trabalho, sacrificando lazer e diversão no altar do sucesso. Éramos todos batalhadores que tinham competido uns contra os outros para serem admitidos, mas agora que estávamos lá, o paradigma mudava completamente. Stanford nos proibia de mostrar nossas notas para potenciais empregadores. Todas as decisões de seleção e contratação precisariam ser baseadas em entrevistas e na experiência anterior. A consequência disso era que a competição acadêmica normal, tradicional, cedia lugar a algo que nenhum de nós esperava, um clima de cooperação, camaradagem e amizade. Logo percebi que em Stanford, o sucesso não residia em ter bom desempenho, mas em simplesmente fazer parte daquilo. O que viesse a mais era lucro. Para mim e para todos os meus colegas, foram os melhores 2 anos da nossa vida. À parte a experiência em si, o outro objetivo de Stanford era descobrir o que fazer depois do MBA. Desde nossa chegada, eu e meus colegas íamos quase todos os dias a palestras sobre corporações, papos informais na hora do almoço, recepções à noite, jantares e entrevistas, tentando escolher qual emprego entre os milhares disponíveis era o certo. Fui ao encontro da Procter & Gamble, lotado, e assisti a 3 executivas de marketing júnior vestidas com saia de prega, camisa branca e gravatinha esvoaçante, falarem em animado jargão corporativo sobre formas fantásticas de vender sabão. Fui também a um coquetel da Trammell Crow. Eu me senti totalmente deslocado ao ver tesanos boa pinta de fala mansa se dando tapas nas costas e jogando conversa fora sobre beisebol, grandes negócios e empreendimentos imobiliários, o ramo de negócios da Trammell Crow. Houve também a recepção na sede de Beverly Hills, da Drexel Burnham, em que tive que lutar para não dormir enquanto uma equipe de vendedores de calvície incipiente, vestindo ternos finos, sonolentamente discorria sobre o emocionante mundo das operações com títulos de alta rentabilidade. Não, não e não. Obrigado, eu pensava. Quanto mais eu ia a esses eventos, mais deslocado me sentia. Uma entrevista em especial revelou tudo para mim. Era para um estágio de verão na JP Morgan. Eu não estava necessariamente interessado em trabalhar lá, mas só um louco não iria a uma entrevista de emprego na JP Morgan, uma das principais empresas de Wall Street. Entrei numa salinha no Centro de Recursos Humanos e fui recebido por 2 homens altos, de pouco mais de 30 anos, com queixo quadrado e ombros largos. Um era loiro, o outro tinha cabelos castanhos. Ambos vestiam camisas sociais com monograma bordado, ternos escuros da Brooks Brothers e suspensórios vermelhos. Quando o loiro estendeu o braço para me cumprimentar, notei um Rolex aparentemente caro em seu pulso. Cada um pinçou seu cartão de visita de uma pequena pilha em cima da mesa e me entregou. Os nomes eram algo parecido com Jake Chip Brent Thurse e Winthrop Higgins IV. A entrevista começou com a pergunta mais previsível de todas. Por que você quer trabalhar na JP Morgan? Pensei em responder, porque vocês me convidaram e eu preciso de um emprego de verão, mas sabia que não era isso que eu deveria dizer. O que eu realmente disse foi, porque a JP Morgan reúne as melhores qualidades de um banco de investimentos e de banco comercial,
E acredito que essa combinação é a fórmula mais eficaz para se ter sucesso em Wall Street. Imediatamente pensei, eu realmente disse isso? Nem sei o que isso significa. Chip e Winthrop também não gostaram da minha resposta. Eles prosseguiram com mais algumas perguntas padrão e eu lhes devolvi respostas igualmente insípidas. Winthrop concluiu com uma pergunta inócua, como que me oferecendo uma forma de encontrar algum ponto em comum entre nós. Bill, fale um pouco sobre os esportes que praticava na faculdade. Essa foi fácil, eu não tinha praticado esporte nenhum na faculdade. Eu era tão nerd que mal tinha tempo para comer e ir ao banheiro, quanto mais praticar algum esporte. Respondi de maneira enfadonha. Bem, na realidade nenhum esporte, mas gosto de esquiar e escalar. Esperava que as duas modalidades fossem legais o suficiente para aqueles caras. Não eram. Nem Chip nem Winthrop disseram mais nada e tampouco se deram o trabalho de tirar os olhos da pilha de currículos. Fim da entrevista. Caminhando para sair do prédio, percebi que, para aqueles dois sujeitos, não importava o que eu tinha dito. Só estavam preocupados em averiguar se eu me encaixava ou não na cultura JP Morgan. E eu claramente não me encaixava. Cheguei à lanchonete da faculdade me sentindo inadequado e rejeitado. Entrei na fila, peguei algo para comer, fui até uma mesa e comi meio distraído. Estava terminando meu sanduíche quando entrou Ken Hirsch, meu melhor amigo, vestindo terno, sinal de que ele também tinha acabado de voltar de uma entrevista de emprego. E aí, Ken, por onde tem andado? Perguntei. Ele puxou uma cadeira. Fui a uma entrevista na JP Morgan. Sério? Você também conheceu o Chip e o Winthrop? Como foi? Ken riu dos apelidos que eu tinha inventado para os caras e deu de ombros. Não sei, não estava indo bem, até que eu disse para o Chip que nesse verão, se quisesse, ele poderia usar meus cavalos de polo no clube, lá nos Hamptons. A partir desse momento, a conversa começou a fluir, disse Ken, sorrindo. Ele era um judeu baixinho de classe média nascido em Dallas, no Texas. O mais perto que já estivera de um cavalo de polo foi quando viu a logo da Ralph Lauren em uma camisa no shopping. E você, como foi? Perguntou Ken. Então vamos trabalhar juntos. Tenho certeza de que vão me contratar porque disse para o Winthrop que o levaria para velejar no meu esquife no Yacht Club de Kennebunkport. Nem Ken nem eu fomos selecionados, mas daquele dia em diante ele passou a me chamar de Chip e eu a chamá-lo de Winthrop. Depois da experiência na JP Morgan, não conseguia deixar de me perguntar por que eu me sujeitava a ser rejeitado pelos Chips e Winthrops do mundo. Eu não era como eles e não queria trabalhar para eles. Havia escolhido aquele rumo para minha vida, para me contrapor aos meus pais e à criação que tive, mas não conseguiria jamais fugir do fato de que ainda era um Browder. Comecei então a procurar empregos com algum tipo de significado pessoal. Assisti a uma palestra do líder do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Siderúrgica e adorei. Enquanto o ouvia falar, eu escutava também a voz do meu avô, um homem de cabelos brancos e bigode, de quem carinhosamente me lembrava sentado em seu escritório, rodeado de livros, o aroma doce do tabaco do seu cachimbo se espalhando para todos os lados. Fiquei tão inspirado que, ao final da palestra, eu me aproximei do homem e perguntei se ele não queria me contratar para ajudar o sindicato a negociar com as empresas exploradoras dos trabalhadores. Ele me agradeceu pelo interesse e explicou que no sindicato só contratavam trabalhadores da indústria siderúrgica. Não me abati. Examinei outros aspectos da vida do meu avô que eu poderia emular e me veio a ideia do leste europeu. Ele havia passado parte importante da vida no bloco soviético, e sua experiência por lá o havia transformado em figura de relevância global. Se foi lá que meu avô conquistou seu espaço, talvez eu pudesse fazer o mesmo. Em meio a essa busca por autoconhecimento, eu também tinha começado a considerar ofertas reais de emprego para o caso de minha utopia não se materializar. Uma delas era do Boston Consulting Group, BCG, em sua sede do Centro-Oeste, em Chicago. Eu era de Chicago e tinha trabalhado na Bain, o que se encaixava perfeitamente na política de contratações da empresa. O problema era que eu não queria voltar para Chicago. Queria ir embora e ver o mundo. Mais do que isso, queria trabalhar no mundo. Minha vontade verdadeira era ser o Mel Gibson no meu filme preferido, O Ano em que Vivemos em Perigo. Como parte do esforço para que eu aceitasse um emprego, o BCG me pagou uma passagem de avião para Chicago, a fim de participar de um dia de convencimento, em que me juntei a outros candidatos já selecionados.
Fomos submetidos a uma longa série de reuniões com consultores que estavam lá havia 1 ou 2 anos e que, com olhos brilhando de entusiasmo, banquetearam-nos com histórias sobre como era animada a vida no BCG. Foi legal, mas não me convenceu. Minha última reunião foi com o chefe do escritório, Carl Stern. Em teoria deveria ser o fim do processo, o momento em que eu apertaria a mão do chefão, agradeceria empolgado e diria sim. Quando entrei em sua sala, ele disse caloroso: "E então, Bill, o que achou? Vai se juntar a nós? Todo mundo aqui gostou muito de você." Fiquei lisonjeado, mas não havia chance de eu aceitar. Lamento muito. Eu me senti bastante acolhido por seu pessoal, mas a verdade é que não consigo me imaginar vivendo e trabalhando em Chicago. Ele pareceu um pouco confuso, já que eu não havia manifestado qualquer objeção a Chicago durante o processo de entrevistas. Bem, então o problema não é o BCG? Não, não exatamente. Ele então se inclinou para a frente. Neste caso, por favor, me diga, onde você gostaria de trabalhar? Pronto, chegar a hora. Se realmente quer se avançar e chegar a algum lugar, eu deveria lhe dizer a verdade. No leste europeu. Ah, disse ele claramente surpreso. Ninguém jamais lhe dissera isso antes. Ele se reclinou na cadeira e olhou para o teto. Deixe-me pensar. Sim, como você com certeza sabe, não temos escritórios no leste europeu, mas há uma pessoa no escritório de Londres especializada naquela região. Ele se chama John Lindquist. Podemos tentar marcar uma reunião para você conhecê-lo, se você achar que isso pode levá-lo a mudar de ideia. Pode sim. Ótimo. Vou descobrir quando ele estará disponível e vamos agendar. 2 semanas mais tarde eu estava a caminho de Londres. Nota de rodapé número 1. Ken Hirsch viria a dirigir a Natural Gas Partners, uma das empresas de private equity na área de energia mais bem-sucedidas do mundo.